Existem três emoções que a gente precisa aprender a trabalhar enquanto está na matéria, se quer evoluir espiritualmente: raiva, medo e apego. Com o ápice de transição planetária chegando tão pertinho, vamos conversar a respeito de apego? A gente precisa pensar. Olá, meu nome é Lucila Barros, do Grupo Água Viva, de que eu espero que você já faça parte, rezando com a gente numa enorme corrente às 6 horas da manhã de Brasília. Sempre tem link para avisar como participar desse grupo. Primeiro, vamos pensar em quem somos nós. Todos nós somos espíritos, não importa a concepção que você tenha de como funciona, a gente não tem como negar que enquanto está vivo na carne, no corpo, existe alguma coisa presidindo e a gente pode chamar de alma, de espírito, tanto faz. Os hindus diziam, por exemplo, dizem que a gente vive no mundo de Maya, o mundo da ilusão. Esse conceito vai aparecer em muitos pensamentos religiosos. Yeshua, o nosso Jesus, vai dizer, por exemplo, que o reino dele não é desse mundo, que é o reino do céu. Ele fala da vida eterna, da vida que é para sempre. São Francisco de Assis diz que é morrendo que se vive para ela. E se a gente acompanha qualquer pesquisa séria a respeito de experiências de quase morte, a gente chega à conclusão de que a consciência pode muito bem não estar dentro do corpo, mas fora dela. Então, nós somos espíritos que têm uma pulsão fora do corpo. E muito, 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 muito provavelmente, é fato, a gente é mais. E a gente, quando está dentro do corpo, começa a olhar a experiência a partir da carne, a partir destes olhos, e a gente olha e não vê. A gente fica muito cego, pensando que a experiência da matéria que nos ilude seja tudo. Se a experiência é só uma experiência, a gente tem que pensar que tudo que se nos apresenta no curso de uma vida diz respeito àquela vida. Se você já viu o vídeo a respeito dos contratos kármicos, já pode começar a ser familiar para você o conceito de que a gente traça de uma maneira geral os encontros que a gente vai ter durante a vida na matéria para aprender mais e melhor, evoluir. A pulsão do espírito é evoluir para chegar lá em cima na perfeição, ainda que demore muito tempo. Nessas escolhas, a gente escolhe família. O que quer dizer que a gente escolhe onde a gente vai nascer? A gente escolhe os filhos que a gente vai ter e a gente vai traçando essa vida de carne e por causa da ilusão, a gente esquece que tem muito mais. E mergulhado aqui, o meu filho, meu marido, que se me trai é um horror e o mundo acaba. Meu pai, minha mãe, se ela terminar, eu termino junto, não consigo viver. Minha casa, meu cachorro, meu gato, a gente esquece que é tudo ilusório. A gente começa a dar tanta importância para as sensações que a gente tem, que a gente esquece que nada do que seja meu é realmente nosso. Os filhos são um empréstimo. Os filhos, antes de ser nossos filhos, são filhos do Pai Criador. E a gente recebe para educar, para burilar, para auxiliar na tarefa deles serem melhores,
nas experiências deles como espíritos, aprendendo, burilando, crescendo. Mas o meu fala alto, o meu fala alto. E a ilusão, às vezes, nos engana, que a gente começa a olhar para tudo como ilusão. Aí, quando alguém fala de apagão, que está próximo, que a gente só começou a falar de apagão por enquanto, dizendo é bênção, apagão é bênção. Qual é o temor? Ai, mas como vai ficar? E meu filho, meu cachorro, minha mulher, meu marido, meu pai, minha mãe, minha casa, minha vida. O que que a gente tem de verdade? E não por acaso, Yeshua, esse grande mestre, governador planetário, não é outro, diz: por que que vocês acumulam seus tesouros na terra? Se vocês acumularem seus tesouros no céu, vocês efetivamente vão ser ricos. Se a gente aprende a ter virtude, se a gente aprende a ter confiança numa fonte criadora, se a gente aprende a construir o bem dentro da a gente leva sempre com a gente, porque está dentro da alma. O que está dentro? A faixa vibratória em que a gente se coloca. O corpo termina, porque para todos nós o corpo termina, e a faixa vibratória termina de felicidade, de confiança, de amor, de paz, de alegria. Agora, o que que a gente consegue levar? A mãe, o pai, um dia, eventualmente, a morte leva. Às vezes, os filhos a morte leva e a gente fica tão desesperado. Porque a gente acha que aí é contra a ordem natural das coisas. Tem que ter uma ordem de chamada e uma progressão. Então, um pai e uma mãe não tem como suportar a partida de um filho para o plano espiritual, de onde todos nós somos. O plano a que nós pertencemos, o plano a que é de verdade e que sempre vai ser, independentemente do que aconteça com este planeta tão lindo, mas que também tem tempo. Quando a gente entende que todos nós pertencemos a uma vida que é diferente desta vida aqui, a gente tem que começar a entender, primeiro, numa vida espiritual, por mais que o amor que a gente construa continue, e a gente continue sim com laços com os nossos afetos, os laços amorosos não mudam. Mas o que é lei espiritual? É amar papai e mamãe, irmão, primo e amigo? Ou é amar fraternalmente todo mundo? Porque se for amar fraternalmente todo mundo, a gente tem que ampliar essa capacidade, tem que colocar o chakra cardíaco para crescer e para comportar mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente. Yeshua não dá o exemplo? Amando toda a humanidade, independentemente, inclusive, de ser cristã ou não interessa para ele se você segue as lições dele de maneira muito direta, ou se você as segue de maneira indireta, ou se você está contra tudo e ainda não segue. A gente precisa aprender que a família é a família universal. Ou seja, todos nós somos irmãos, filhos da mesma fonte criadora. Todos nós estamos sob a proteção de Jesus, que a gente chama aqui no canal de Yeshua, e a gente explica por quê. Todos nós estamos progredindo juntos, nos encontrando, nos distanciando, encontrando de novo. Então, a gente tem que aprender a ver a família de carne da gente a partir dessa perspectiva em que, mesmo o nosso amor mais querido, ele chega na nossa vida e num determinado momento ele se afasta
em benefício do aprendizado dele e em benefício do aprendizado da gente. Ai, mas eu vou ficar sozinha durante o apagão. Se a gente aprende a rezar, ninguém vai estar sozinho durante o apagão. Ninguém. E a vantagem é, se a gente aprende a rezar, a gente aprende a se conectar à companhia que estará conosco o tempo todo, quase materializando. Se a gente não aprende a elevar o pensamento, a gente realmente se sente sozinho. Mas a gente sabe elevar o pensamento? Se a gente sabe elevar o pensamento, a solidão não existe, ela pode ser preenchida até mesmo com um monte de coraçãozinho nos comentários aqui no canal. Se a gente dá uma passeada, a gente vai aprender que às vezes alguém diz: "Ai, tô sozinho", e vocês já aprenderam. Dá-lhe um monte de coração, porque a gente pode aprender a exercer a amorosidade muito universal desde já na Terra mesmo. E quanto mais a gente amplia esta capacidade de exercer a amorosidade, menos a gente precisa ficar agarrado numa pessoa específica, seja ela qual for, ou até mesmo num bichinho, por conta da fragilidade emocional da gente. Não é que a gente não vá amar, não é isso que eu estou dizendo. É que a gente precisa amar soltando o outro para viver as experiências que sejam as experiências que vão ensinar mais e melhor. As experiências escolhidas pelo outro no seu próprio contrato kármico e que vão se cumprir. Ah, mas e se eu não conseguir chegar à minha família? O amor vai continuar. E se a gente não chega a A, a B ou a C, a fulano, beltrano ou ciclano, vamos aquietar a mente, vamos entender que a gente pode se colocar, por exemplo, na egrégora do Água Viva e estar conectado pelo pensamento, sem drama, sem desespero. E o amor um dia traz de volta, porque é uma frequência muito poderosa. E o amor, a gente tem que aprender que não é nem só da humanidade terrestre. Os nossos amigos estelares não estão vindo para nos auxiliar, ajudando que a gente trate dos nossos conteúdos emocionais nessa fase tão delicada. Por quê? Porque se a gente está com a emoção muito desencontrada, quando chega uma situação mais difícil, a gente se perde. Se a gente está mais equilibrado, a gente consegue passar pela situação mais difícil de maneira tranquila, de maneira digna, com a certeza de que cada experiência é escolhida com muito carinho. A energia, que é o que direciona, vai nos direcionar para a experiência necessária. Não está solto, não é acaso. Então, se a gente se vê numa determinada experiência, a gente confia. Ah, mas e as pessoas, coitadas, presas a aparelhos em hospital e os aparelhos vão desligar? Vamos aprender a olhar todo coitado a partir do ponto de vista espiritual? Começa que nenhum coitado morre, nem preso a um aparelho de respiração artificial, nem caindo de um avião, porque a gente está no corpo. E o que a gente pode fazer no máximo em termos de morte é sair do corpo, mas o espírito continua. Seja lá da maneira como a gente entenda, o espírito continua. Ele vai sobreviver, entre aspas, a qualquer acidente, a qualquer drama. E quando a gente olha isso, a gente entende que não é drama. Ah, mas e se é comigo? Estou eu no avião? Respira! E entende que na hora que acabe, já acabou e sai sem apego, porque se a gente se agarra, a gente demora mais para sair. Até o nosso corpo, nossa vida, nossa casa. Tô me agarrando na cadeira.
Se a gente faz isso, os espíritos que vêm nos buscar na hora de um desencarne não conseguem soltar a gente. E ao invés da gente sair do corpo antes de acontecer alguma coisa muito dramática que acabe com o corpo, a gente fica preso nele sofrendo à toa. Na hora que chegue o anjo da morte, para usar a expressão de cabala, por exemplo, vai embora. Já acabou. É um poder muito maior do que a gente. É uma hora que não é definida por nós na minúcia. A gente tem o contrato kármico, mas a hora na minúcia é definida do outro lado. Tem algo muito maior do que a gente. E não é hora de pensar: ai, meu filho, meu marido, será que eu vou voltar a ver? O corte de energia elétrica, a pane de eletrônicos vai terminar. Para quem não seja acolhido em operação de despertamento, as pessoas se encontram outra vez. E a gente tem que ter confiança. Eu já disse várias vezes, eu disse em vídeo, eu disse em live, eu vou repetir. Yeshua está muito feliz. Yeshua está muito feliz e é um clima de já ganhou, porque transição planetária da Terra já é um sucesso. A gente pode transformar num sucesso pessoal. Oba! Consegui aprender tudo o que eu tinha me proposto a aprender até este ponto aqui. Vou passar na prova. E essa é uma escolha que a gente pode fazer. Do ponto de vista mais alto, é sucesso, a Terra já está passando e já está tudo dando certo. E os espíritos ruins, ruins, ruins mesmo, já vão ser recolhidos já já. Eles estão saindo em hordas muito grandes mesmo, o que torna tudo muito mais fácil. E quem não saia nessas hordas por bem, sai na operação de São Miguel Arcanjo durante o apagão. Só os encarnados trevosos ainda ficam. Nós vamos falar depois a respeito disso tudo, porque eu acredito que a respeito disso vai dar tempo. Vamos ter calma, vamos ter confiança, porque Yeshua está no comando. E uma coisa que caracteriza Yeshua, o que que é? Eu conheço a vontade do Pai e a cumpro. A vontade de Yeshua está alinhada com a vontade da fonte criadora. Se a gente aprendesse com ele a conectar a nossa vontade à vontade da fonte criadora, ninguém ia ficar desesperado. Que é o ensinamento do Pai Nosso, é o ensinamento de Yogananda, por exemplo, é o ensinamento de diversas religiões. A gente quer muito mal, a gente deseja muito mal, porque a gente é ainda birrento e a gente é imaturo e infantil. Vamos aprender a substituir a vontade da gente, egóica, pela vontade do Pai, que é muito melhor, que é sábio, que é bondoso, que é misericordioso e que enxerga lá na frente. Eu espero que quando as coisas aconteçam, e antes das coisas acontecerem, e depois das coisas acontecerem, a gente consiga olhar para a família não só como meu pai, minha mãe, meu marido, minha mulher, meu primo, minha prima, meu filho, que a gente consiga olhar para a família de uma perspectiva muito mais ampla. Você não se sente, se participa já do Água Viva, não se sente numa grande família? Então, vamos ampliar isso para que o coração da gente abranja não só a família que pensa do mesmo jeito, que vibra no mesmo desejo, que quer crescer espiritualmente, mas a grande família humana e depois a grande família universal, porque tem um universo tão grande aí fora e a gente pertence a esse universo e a gente não pode ficar vivendo só na nossa concha, só na nossa bolha. Vamos aprender a soltar do afeto, lembrando que apego não é amor de verdade, do nosso corpão,
de tudo que a gente tem de material, se for preciso, construindo tesouros onde traça não corrói, ferrugem não corrói e fica para sempre, que são as virtudes que a gente possa angariar. Um abraço.